O Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Ele, a princípio, resistiu em acreditar nessa hipótese, mas como uma pessoa cética de mente aberta, ele resolveu ir ver com os próprios olhos. E como foi acontecendo no mundo inteiro, ele foi vendo que isso podia ter uma evidência científica. O próprio fenômeno falou quem era. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Conexão Espírito. Estamos começando o primeiro programa, o primeiro episódio do podcast Olhar do Espírito. Seja muito bem-vindo. Este momento ele é criado para vocês, para conversarmos sobre o Espiritismo e por isso participe conosco. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu comentário aqui embaixo, escreva pra gente nas redes sociais pra gente poder dialogar, poder conversar. O nosso intuito, assim como do grupo Conexão Espírita, é conversar sobre o Espiritismo e o tanto e o impacto disso nas nossas vidas. O tanto que isso tem sido positivo nas nossas vidas. E para isso nós estamos aqui para fazer esse programa e não estamos só. Estamos aqui com algumas pessoas, não todos do grupo, mas algumas pessoas do grupo Conexão Espírito. Estamos aqui com a Elisa. Tudo bom, Elisa? E aí, Henrique, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Com Lívia Dias. Tudo bem, Livinha? Tudo bom, Henrique? Beleza. Estamos também com Guilene. Tudo bom, Guilene? Oi, Henrique, é um prazer estar aqui com vocês. O prazer e a alegria é toda nossa. Estamos aqui com Leda, Cristina. Oi, pessoal, tudo bem? E também com a nossa amiga Ivana. Tudo bom, Ivana? Tudo ótimo, Henrique. Um prazer estar aqui também. Excelente. E na parte técnica, na direção do nosso projeto, Luiz Sérgio Marota. Oi, gente. Prazer. Sem espírito não há vida, não. Sem essência, onde está o chão? Olhas dentro, sente o coração. A alma dança na imensidão. É isso aí. Então, a nossa ideia aqui hoje é conversar um pouquinho sobre Espiritismo. Por quê? Porque hoje é o nosso primeiro programa e pra gente é muito importante que vocês entendam o que nós entendemos sobre o que é o Espiritismo. Estudamos o Espiritismo há muitos anos, há muitas décadas. Não começamos hoje o estudo, somos apenas estudantes e por isso queremos conversar sobre isso. Queremos trocar, compartilhar aquilo que a gente vem estudando, porque tem sido de grande valia para todos nós. E o tema de hoje é exatamente o Espiritismo. Será que o Espiritismo é uma ciência? O Espiritismo é uma religião? O Espiritismo é uma filosofia? O que é o Espiritismo? E a ideia nossa é conversar um pouquinho sobre isso. Para a gente começar, nós vamos começarmos com um trecho de Allan Kardec. Allan Kardec, a ideia nossa aqui não é ficar explicando didaticamente quando surgiu, por que surgiu, mas entrar principalmente nas consequências morais do Espiritismo. O tanto que isso impacta, o tanto que isso muda a nossa vida, muda os paradigmas e as nossas escolhas. E para isso, nós vamos começar com um texto do Allan Kardec que vai esclarecendo pra gente, porque essa é uma pergunta, o Espiritismo, o que é o Espiritismo, se é uma religião, se é uma ciência, é uma dúvida que já vem desde, obviamente, do início do Espiritismo. E o Allan Kardec tem muitos e muitos textos, ele tem uma clareza muito grande sobre isso, e nós vamos começar com a leitura dessa parte, desse trechinho do livro, O que é o Espiritismo? O Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que dimanam dessas mesmas relações. Podemos defini-lo assim: o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Pois é, gente, mas é importante, depois disso tudo, ele está falando que é uma ciência de consequências filosófico-morais, né? Mas como é que se deu para Allan Kardec chegar nessa conclusão? Uma coisa, um caminho foi feito. Claro. E esse caminho, gente, é muito bom que se explique, não foi feito pelo Kardec, no sentido de... ele não produziu o fenômeno. Ele não fez o fenômeno acontecer em torno do mundo inteiro. O que estava acontecendo era um fenômeno da mediunidade se espraiando pelo mundo inteiro, uma coisa profética, uma coisa que até então não havia acontecido, uma revelação
que você pode ir nos jornais do Brasil de 1840, né, da América do Norte, da Europa, da Ásia, né, em todos os lugares estava havendo um boom de manifestações mediúnicas. E, com certeza, num dos países mais bem aquinhoados no campo da filosofia, né, da inteligência e da racionalidade, que era a França daquela época, né, houve um senhor chamado Hippolyte Léon Denis Rivail, vulgo Allan Kardec, que se dignou estudar com um método, de fato, inclusive um método de investigação científica, os fenômenos empiricamente. Ele não partiu dessa hipótese, né, Luiz, de que já existia espírito. Os espíritos se manifestaram ao redor do mundo inteiro. Ele, a princípio, resistiu em acreditar nessa hipótese, mas como uma pessoa cética de mente aberta, ele resolveu ir ver com os próprios olhos e analisar, e percebeu que realmente as manifestações eram autênticas, as informações recebidas por meio da mediunidade eram verídicas, né? Eram informações verificáveis, e aí que ele se convenceu de que um efeito inteligente pressupõe uma causa inteligente, né? As mesas se movimentarem, podia ser um efeito magnético, um efeito físico, né? Alguma lei desconhecida da matéria mesmo, mas o fato de, nessas comunicações, elas revelarem uma inteligência, pressupõe uma existência de uma inteligência na causa do fenômeno. E aí, Elisa, o próprio fenômeno falou quem era, né? Ele perguntou o que estava por trás desses fenômenos. E eles responderam sim, somos pessoas que estão fora do corpo. Nós vivemos entre vocês e agora a gente não está mais entre vocês. O que foi uma revelação fantástica. E isso não acontecia só com Kardec, acontecia, como você falou, em todo mundo, né? É isso que é a beleza do espiritismo. Ele não é uma coisa que foi localizada, foi no mundo inteiro ao mesmo tempo acontecendo, né? E como foi acontecendo no mundo inteiro, ele foi vendo que isso podia ter uma evidência científica. É isso aí. Que ele poderia fazer uma pesquisa, né? E sair perguntando, fazendo perguntas, e viam respostas de vários médiuns do mundo inteiro. E com isso foi formando a ciência que o espiritismo é, que não é de paradigma materialista, mas é uma ciência que foi se autoexplicando. Isso foi muito... Mas aí que está o problema, gente. Como ciência, então a gente pode dizer que ele é uma revelação? Com certeza. Que o espiritismo se põe como uma revelação. Né? Mas se ele revela novas leis, né, Luiz? Exatamente. Então ele é uma ciência. E é isso que a gente tem que entender. A gente pode dizer assim, em espiritismo a gente acredita, em espiritismo a gente crê, mas não é bem por esse caminho que Allan Kardec foi. Não. A gente crê porque o Allan Kardec e outros cientistas hoje, por exemplo, no mundo inteiro, da paranormalidade, cientistas como Ian Stevenson, aqui, que vamos citar em outros podcasts, né? Como Dr. Dean Radin, do Ciências Fonéticas, Julie Barshall, como é que chama? Bridge, esqueci o nome do negócio de Family, esqueci o nome. Um monte de cientistas no mundo inteiro que estuda a questão da mediunidade, chega à conclusão de fato, a consciência sobrevive à morte do corpo físico, e aí já é uma coisa que já demanda um cuidado, porque nós já estamos entrando no terreno teológico. Da religião. A mudança de paradigma é essa mesmo, né? Porque ele é a primeira vez na história da humanidade que essas forças que vinham separadas, que é a ciência e a fé, tentam se unir, né? E a Kardec foi o primeiro que fez isso. E se você vê como a importância disso, o próprio Kardec falava, a ciência, né, ligada a esse movimento de revelação e tudo, mostra que ela está em evolução. A beleza da ciência é que ela não para de evoluir. Quanto que nós mudamos, né, em toda a história da humanidade. E o Espiritismo mostra que a ciência está em evolução, e o próprio Kardec dizia que o Espiritismo não estava posto. Ele estava em constante evolução, né? Eu achei esse comentário do Luiz muito interessante, porque as coisas acontecem independente da gente acreditar nelas ou não. Né? Você não acredita que se você lavar a mão vai fazer diferença.
Mas se você deixar de lavar, você vai ficar doente, independente de você acreditar ou não. E o espiritismo é dessa ordem. Independente do que a gente acredita, o que a ciência espírita tem demonstrado é o que são as leis naturais. A gente sobrevive. Você pode achar que não, mas a gente sobrevive. A gente tem evidências disso. E isso muda tudo, né? Muda o jeito, deveria mudar o jeito que a gente vive, o jeito que a gente prioriza as nossas, né, prioriza as coisas da nossa vida, enfim. Aliás, né, Elisa, nós estamos vivendo um momento gravíssimo na humanidade, porque, como vai ser mencionado em outro podcast, até a Leda também mencionou, né, a humanidade está se deixando mais sensível, se tornando mais sensível às percepções espirituais, e isso, vinculado aos aspectos altamente materialistas da nossa sociedade, gera toda essa perturbação que nós estamos vendo aí na sociedade. A perda de valores, né? Os desregramentos de toda sorte, a sexualidade transviada, a criminalidade, tudo isso em função da gente negar peremptoriamente que o espírito é uma coisa que existe, pré-existe e pós-existe ao corpo físico. É a prova de que o materialismo realmente não dá certo. Não deu. Né? E realmente, assim, é bem lógico isso acontecer, ele não dá certo num universo que não é só material. Né? É claro que não vai dar certo. Porque as leis da vida são materiais e espirituais. E a gente viver em negação disso é perigosíssimo, né, para nós. E quando a gente vê que não é só uma questão meramente de crença, né, que houve evidências e que mostraram que a realidade espiritual existe, isso é para mudar a sociedade de um paradigma muito forte. Né? E é para todos, né, Lívia? Não é para o espírita necessariamente, é para todas as pessoas de todas as religiões que necessitam desse esclarecimento, desse conhecimento. Inclusive para a ciência, que é materialista. Né? A gente entende claramente que a existência do espírito ele tem potencial para mudar o paradigma científico para que a própria ciência encontre a cura de doenças. Sem se arvorar ou sem entrar no perigo de entrar no campo do misticismo. Exatamente. O grande problema da ciência, o medo da ciência institucional, um deles, né, é a ciência lidar com o espírito e ir para o campo do misticismo, e nós fazemos uma retroação à Idade Média. Exatamente. Né? Mas o que está acontecendo, como diz o Dr. Rupert Sheldrake, biólogo, né, britânico, ele diz o seguinte: a ciência está cada vez gastando mais dinheiro com menos resultados em função de ela negar a ideia da consciência que existe após a morte. Né? O Dr. Dean Radin chega do Instituto de Ciências Noéticas nos Estados Unidos, ele estuda a consciência, né? Ele fala que isso virou um tabu. E por que virou um tabu, que ninguém toca no assunto, se todo mundo pensa sobre isso, né? Nos filmes, no dia a dia, nos sonhos. Na história da humanidade. Na história né? da humanidade. Então, isso não era para ser um tabu. Isso E não era para ser, Lívia, porque a ciência não era para ter tabu. Não era para ter dogma na ciência. O problema, né, Henrique? O problema é que o espiritismo ele vem exatamente incomodar, né, todos os tipos de dogmas que foram estabelecidos na humanidade. Sejam eles filosóficos, religiosos ou científicos. Porque culturais. Então, aí você está entendendo do porquê que ele é combatido ferrenhamente. E é a solução para esse problema que você falou, da ciência entrar para o campo do espírito e descambar para o espiritualismo místico, né? E, no caso, o próprio espiritismo já traz em si esses critérios, essas regras de como investigar para evitar essas questões, né? E tem um aspecto, Elisa, que talvez pelas pessoas terem acreditado que o espiritismo fosse mais uma religião, e aí, com dogmas, né, com esse aspecto só da fé, as pessoas começaram a não acessar todo esse conhecimento, né, inclusive a ciência. E o espiritismo, na verdade, ele veio para atender a todas as religiões. O que eu queria falar, né, é que o espiritismo, a gente tem que trazer ele, entender que a espiritualidade está na nossa vida. Então, ela está na nossa vida desde de que você acorda de manhã e que você tem seus pensamentos e que você determina como você vai agir naquele dia.
ela tem os seus desdobramentos em fatos importantíssimos da nossa vida, que é se você vai ter um filho, não vai ter um filho, vai tirar sua própria vida, como tem acontecido tristemente, né, cada vez mais. Então, tudo isso está presente no nosso dia a dia. A gente, às vezes, faz questão de não olhar, de não querer saber desse aspecto, de fugir dessa, né, deixar isso lá para a igreja, deixar isso para um outro momento e não pautar a nossa vida de acordo com a espiritualidade. E na inter-relação com os espíritos, o que a gente aprendeu? Que quando nós morremos, nós não nos tornamos bons porque morremos. Os espíritos que se manifestam são os que habitavam na Terra do jeito que eles eram. Então, quando nós morremos, nós seguimos com os nossos pensamentos, com as nossas dúvidas, com as nossas ansiedades e angústias. Então, o que muda isso na nossa vida diária é que a gente passa mais a pensar em quando nós não estivermos mais aqui. Criarmos um futuro fora do corpo de nós mesmos, levando em consideração o que nós somos aqui agora, o que nós podemos criar de nós mesmos, evoluir de nós mesmos. E os espíritos que se manifestam, portanto, no contato, não são espíritos, muitas vezes, evoluídos. São pessoas que estavam entre nós. E Kardec viu que tinha essa diferença. E isso é muito importante, porque ele fez perguntas a médiuns em todo o mundo e ele compilava respostas que na maior parte das vezes, confluíam para o mesmo resultado, mostrando que havia uma comunidade de espíritos superiores do ponto de vista evoluído que traziam respostas que mudavam totalmente os conceitos e os paradigmas que nós tínhamos. Espíritos que traziam uma consciência para a humanidade que nós, até então, não tínhamos essa visão, porque nós estávamos muito materializados. A visão de que, e essa é a religião ligada ao espiritismo, a religiosidade, nós nos religarmos com Deus. A importância de Jesus, por isso ela tem esse grande cunho cristão. Ela traz para nós Jesus de Nazaré de uma forma muito mais fluente, mais explicada, Racional, né? mais racional. E, por isso, é chamada de uma fé raciocinada, porque ela tem que enfrentar a razão em todos os tempos, em todos os momentos da nossa existência. Vocês tiverem uma ideia, né? Os fenômenos que aconteceram com Jesus Cristo, isso é minha experiência pessoal. Fica claro para mim aquilo que pode ser uma questão cultural e aquilo que é fenômeno que você pode ver numa reunião mediúnica. Sim. Por exemplo, uma pomba branca vindo e falando uma voz. O que é isso aí para vocês? Voz direta, né? Voz direta. Fenômeno de materialização de voz direta. Ou seja, o ectoplasma é uma coisa branca, leitosa, que é raro acontecer, mas acontece, que são manifestações de materialização em vários países de língua inglesa. O pessoal faz esse teste de materialização durante o dia. Aqui no Brasil, o Peixotinho, Mirabelli fez materialização. Né? Então você vê uma coisa leitosa e o chamado voice box, que se fala em inglês, que o espírito chega, encaixa a garganta dele lá e fala, né? Isso aconteceu lá no Tabor, na transfiguração do Cristo. O importante é que não tira a característica de poder ser um espírito santo, santificado. Eu vi uma vez, conversando com uma pessoa, né, inclusive católica, ela estava muito chateada porque ela foi fazer uns estudos e para ela, os estudos bíblicos com pessoas, inclusive católicas, e para ela eles estavam dizendo que aquilo ali tudo era só cultural, que aqueles fenômenos todos eram questões meramente de tradição folclórica, que aquilo não era verdade. E o Espiritismo mostra que é verdade, né? Que acontece, pode acontecer. Que você vê acontecer e tudo mais. E que tem implicações morais na nossa vida, né? Graves. Porque, por exemplo, antigamente Jesus falava assim, olha, perdoa os teus inimigos, e as pessoas achavam assim, vamos fazer porque foi esse cara
maravilhoso, que ressuscitou, que está dizendo para a gente fazer. Hoje não, hoje a ciência mostra que se você não perdoa, você adoece. Isso. Né? Exatamente. É isso que o Espiritismo deve fazer. Por isso que o Espiritismo repete com Jesus Cristo que ele não veio descumprir a lei. Jesus falou, eu não vim descumprir a lei dos profetas, eu vim dar cumprimento. Então o Espiritismo não veio combater a religiosidade. Aquilo que Allan Kardec fala, meu Deus, por que vocês estão combatendo o Espiritismo se ele é a prova de que existe vida após a morte e de que as consequências morais das nossas atitudes aqui existem também, né? Apesar de que, em alguns aspectos, porque ele busca a verdade, ele vê através do Espírito de verdade, ele entrará em conflito com alguns dogmas estabelecidos. Assim como Galileu Galilei entrou em conflito com dogmas estabelecidos, quando ele disse que era a Terra que girava em torno do Sol e não o contrário. Mas o que a gente tem visto, é que, como a Leda está colocando, é que com o passar dos anos, porque a gente está falando da metade do século XIX, a gente já está caminhando para metade do século XXI. A gente tem visto que cada vez mais aquilo que o Espiritismo trouxe ou com o Chico Xavier ou com Allan Kardec, tem se tornado cada vez mais uma verdade. Ao invés disso cair por terra, que é o que o Kardec sempre colocou, olha, não se preocupe com uma ideia, se você acha que uma ideia é ruim. Se ela é ruim, se ela não se sustenta, ela vai cair. Como tantas milhares de ideias, ciências, religiões caíram ao longo da humanidade. Agora, cuidado, porque se ela fica... E o Espiritismo vem se comprovando ao longo... Nós estamos falando da metade do século XIX. Tem muito tempo, já quase 200 anos de Espiritismo codificado por Allan Kardec. Fora todas as épocas da humanidade, como o Luiz colocou, na própria Bíblia, vários momentos, às vezes em forma de alegoria, às vezes em formas culturais, mas em vários momentos o Espiritismo aparecendo. Então, quando a verdade ela é verdade, ela é verdadeira, com o perdão da cacofonia, ela permanece, ela fica. É o que o Carlos Embaçaí fala, né? A gente estava comentando, ele fala, gente, como que as pessoas podem negar tanto a comunicabilidade dos espíritos se já tem tanta evidência, tantas pesquisas, tantos dados desde a época de Kardec e continuaram, e é uma negação do que está aí já sendo mostrado e evidenciado há muito tempo, por causa de um dogma. Então, isso a gente tem que refletir, porque a ciência ela vai se evidenciando, assim como a Terra, descobrindo que a Terra que gira em torno do Sol. Vai chegando um ponto... E se a gente vê a história da humanidade ligada à religiosidade, na época de Moisés, tudo era olho por olho, dente por dente. A humanidade, a evolução da humanidade, reclamava ainda as leis que eram impositivas. Como são os mandamentos, que são leis para universais, mas elas eram impositivas na época. Não matarás, até hoje é verdade. Entretanto, quando Jesus veio, Jesus trouxe o amor ligado e as decorrências morais dessas leis, né? Então, por que a gente não mata? Por que a gente não adultera? Por que a gente não rouba? Né? Então, na época de Moisés, se cortava a mão de alguém que roubava. Posteriormente, a gente não precisava disso mais. Então, as leis humanas, elas são transitórias, mas as leis divinas, elas são para todos os tempos e todos os lugares. E agora, na época em que nós vivemos, nós precisamos nos conectar com o Espírito. Guilherme, eu gostaria de pegar um gancho muito importante, antes que a gente esqueça. Aí é que vem a situação. O que é o espiritismo e que são os movimentos espíritas. Porque a gente pode falar assim, como assim espiritismo não é uma religião? Se eu vejo aí um monte de centro espírita, né? Chega o IBGE me perguntando minha religião, eu falo que eu sou espírita, né? Então isso aí é um outro assunto, a gente pode entrar um pouquinho nele agora, né? Mas a gente pode depois, né, estendê-lo para o próximo podcast. Todos, né? Então, olha só, o que é o espiritismo? É uma ciência, vou repetir aquilo que o Allan Kardec está falando, que foi lido pela Leda. É uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Ciência prática, mediunidade. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que emanam dessas mesmas relações. Certo? Então, o que acontece, gente? Por ser uma ciência, então não é uma religião? O Allan Kardec fala na Revista Espírita de 1868, já prestes a desencarnar,
Ele mesmo, eu vou ler textualmente, ele fala o seguinte: dir-se-á o espiritismo é, pois, uma religião? É o Kardec perguntando. Pois bem, ele responde: sem dúvida, senhores, no sentido filosófico, o espiritismo é uma religião e disso nos glorificamos, porque é a doutrina que fundamenta os laços da fraternidade e da comunhão de pensamentos, não sobre uma simples convenção humana, ou seja, não é pelo movimento espírita. Ou seja, uma verdadeira religião, né? Isso, mas Da sobre as verdadeira bases religião. mais sólidas que são as próprias leis da natureza. Aí ele continua uma coisa muito importante, diz o seguinte: porque, pois, declaramos que o espiritismo não é uma religião. Mas peraí, calma lá, gente. Então ele declara. Ele chega e fala: gente, o espiritismo não é uma religião. Por que ele faz? E, gente, não é só aqui que ele declara isso, não. Ele chega a discutir com pessoas, padres da Igreja Católica, que insistiam para ele que o espiritismo era uma religião. Ele falava: não. Nós vamos depois desmembrar esse assunto para saber por que Allan Kardec tinha tanto receio que o espiritismo se tornasse uma, olha a palavra, o artigo indefinido, uma religião. Ele vai explicar aqui, por exemplo, o início disso. Pela razão de que não há senão uma palavra para expressar duas ideias diferentes. E que, na opinião geral, a palavra religião é inseparável da de culto, que ela desperta exclusivamente uma ideia de forma que o espiritismo não a tem. Dá um exemplo aqui, o problema com os estrangeiros, que eu falei muito do espiritismo com estrangeiros, mas se você fala a palavra religião, eles vêm para cima de você com cachorro e tudo. Porque, pelo amor de Deus, só você... Uma vez o americano falou assim: só vocês da América Latina iam fazer dessa grande ciência da espiritualidade uma coisa de religião. Só podia ser coisa de latim Que mesmo. todos nós estamos acostumados com a religião que exclui, que diz que é o único caminho, que, né? E o espiritismo Preconceitos, etc. é baseado em fatos, na verdade. Fatos, leis universais. Né? Que acontecem dentro e fora dos espaços reservados ao culto, né? É da vida, como você E colocou. acima de todas as religiões, o espiritismo é uma postura do ser, né? Assim como a gente acredita que veio Jesus fazendo também. Ele falou lá a parábola do bom samaritano: faça isso e viverá. Então, só para terminar o texto do Allan Kardec aqui, está na Revista Espírita de dezembro de 1868, ele fala assim: se o espiritismo se dissesse religião, quer dizer, o que aconteceria se o espiritismo falasse assim: somos uma religião? O público não veria nele senão uma nova edição, uma variante, querendo-se, dos princípios absolutos em matéria de fé. Uma casta sacerdotal, com cortejo de hierarquias, de cerimônias e de privilégios, não o separaria das ideias de misticismo e dos abusos contra os quais a opinião frequentemente é levantada. Então, muitas vezes eu vi as pessoas criticando o espiritismo, e na internet não vejo demais. Mas, na verdade, está criticando o movimento espírita, está criticando os espíritas. E é outra coisa, gente, a gente tem que separar, né? Uma revelação, que, como disse o Arthur Conan Doyle, né? O Sir Arthur Conan Doyle, que a Elisa gosta muito de citar. Ela citou e ela fala, né, que ele fala assim: não houve outra coisa mais importante que Jesus Cristo, né, além disso, do fato dessa revelação no século XIX. Podemos comparar, né, essa invasão organizada do espiritismo com a revelação, com a vinda do Cristo à Terra. A mediunidade graçando em todos os lugares foi exatamente isso, né? Uma revelação incrível e que teve que ser abordada racionalmente, porque senão a coisa fica perigosa. Você abordar mediunidade, conhecimentos espiritualistas, né, na base meramente de misticismo, sem uns critérios como o do Kardec, você pode realmente cometer erros graves. E é importante mesmo separar, né, o espiritismo dos espíritas, das pessoas humanas que erram, né? Todos nós erramos, porque senão seria a mesma coisa que condenar a medicina porque um médico Perfeito. Cometeu um erro ali. Ou a matemática, porque um professor de matemática é ruim. Exato. Né? Então, Ivana, lê esse parágrafo: o espiritismo não tendo, vai. O espiritismo, não tendo nenhum dos caracteres de uma religião, na acepção usual da palavra, não se poderia nem deveria se ornar de um título sobre o valor do qual, inevitavelmente, seria desprezado.
eis porque ele se diz simplesmente doutrina filosófica e moral. Perfeito. Mas aí o que acontece, gente? Nós vamos comentar no outro podcast, viu, gente? Já estamos chegando no final desse. Isso é um assunto polêmico, até entre os espíritas. Conheço espíritas que fazem até assim, dissertação de mestrado para provar que o espiritismo é uma religião, né? A quem interessa, né? Então, assim, nós vamos explicar por que Allan Kardec tinha tanto receio. Porque o espiritismo, em se tornando um movimento, ele começou a ter características de religião, como o Henrique falou. De que religião você é? Sou espírita, né? Mas isso, o que aconteceu nisso? Muita gente não estudou o espiritismo. Porque quando você vai numa religião, você não tem obrigação, geralmente, de estudar a ciência. O sacerdote faz isso. Né? Você vai lá, o palestrante faz isso para você. O passista, você o vai lá médium. no centro, o centro ele é centro beneficente espírita, você faz coisas ali, mas você não está muito ali interessado em estudar a ciência. Isso foi muito ruim para o meio espírita, porque hoje, né, muitas vezes eu ouvi muitas pessoas até deixando de ser espírita, deixando de, né, entrar nas fileiras dos trabalhos das casas espíritas, por falta de entendimento da ciência espírita. Porque isso traz uma sensação de que você cumpriu o seu dever de ir lá, de assistir a palestra, de tomar o passe, e seu problema está resolvido. E o espiritismo Na verdade, é para a transformação moral do ser humano. O espiritismo, ele é para cada um de nós. Se ele não estiver nos transformando, ele não serviu de nada. Ele não veio à Terra para ser mais uma religião. Mas ele não... gente, aí que o problema, Henrique. Essa transformação é braba, né? Que mexendo com, igual o Henrique falou no início aqui, né? Transformar a nossa atitude em função da crença de que a vida após a morte é uma realidade, não é uma questão de crença religiosa, por simplesmente, né? Outra coisa, falar que o espiritismo não é uma religião, não quer dizer que nós não sigamos o Cristo, muito pelo contrário, né? Quer dizer que a gente tem maior responsabilidade nessa busca, nessa transformação moral, individual. Aliás, a gente pode conversar no próximo segmento sobre o que é o espiritismo, por que Allan Kardec tinha o sonho desde criança de descobrir uma coisa como o espiritismo. Essa história é muito boa. Que tem tudo a ver com religião, com o cristianismo, né? E falarmos um pouquinho dessa ideia que ele tinha desde criança. E por que com a descoberta do espiritismo, ele falou, gente, é possível o cristianismo total. Olha só, com o espiritismo é possível o cristianismo total. Isso é maravilhoso. Vou interromper vocês, porque já chegamos no nosso horário, para o episódio não ficar muito extenso, mas é isso. Conversar sobre espiritismo, ainda mais nós que estudamos o espiritismo há muitas décadas, isso faz muito sentido para a gente, tem mudado as nossas vidas, tem direcionado a nossa vida. Espiritismo é isso, ele vai causando e vai trazendo muita coisa à tona. A gente vai ter oportunidade de desdobrar, como o Luiz colocou, vários desses assuntos. Alguns já até gravamos, como sobre reencarnação, por exemplo. Mas vamos conversar sobre muitos outros assuntos, continuar essa conversa sobre o que é o espiritismo, suas características religiosas, filosóficas, científicas, porque isso é muito poderoso. É um paradigma, é uma revelação que tem o poder de mudar os rumos da humanidade. Foi para isso que ele veio. E é nisso que nós temos aprendido com o estudo constante de quem nós somos, espíritos, né? Por isso a gente convida, se inscreva no nosso canal, esteja conosco, participe conosco, deixe seus comentários, deixe as suas opiniões, traga os seus exemplos, traga as suas vivências, porque pra gente esse é um momento de compartilhar com vocês e vai ser uma alegria muito grande, não só estarmos aqui juntos, a gente já faz isso há muito tempo, mas também agora queremos fazer isso com você que está nos assistindo ou nos ouvindo, enfim, entre em contato conosco, queremos te ouvir, tá bom? Nos vemos numa próxima, fique ligado conosco e um grande abraço. No espelho vejo mais que a face, um grito mudo me invade, é hora de ouvir o silêncio.